Vai, liga. Aê, vai, dá uma aceleradinha de leve, vai. Vai, aê, vai, mais uma. Aê, garoto, vai, vai. Aê, aê, acelera, vai, vai, vai. Como estourar a pipoca diretamente no escapamento da moto? Eu vou pedir para ligar ali, você vai ver um tanto de pipoca que vai sair aqui, ó. Tá vendo? O escapamento já tá quente. Só vou pré-aquecer aqui, ó. Tô jogando milho de pipoca. Calma aí. Não liga agora não. Dá uma segurada aí. Calma aí, olha lá. Ó. Você vai jogar uma quantidade boa, significativa, tá vendo? Olha lá, esse tanto aqui já tá bom. Já vai sair bastante pipoca, ó. Aê, garoto. Show de bola agora. Agora vou tampar. Vou tampar aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou tampar, vou ligar a moto, vou pedir para acelerar, aí vocês vão ver um tanto de pipoca que vai sair aqui, ó. Vocês vão se impressionar com o resultado, tá vendo aí, ó? Olha lá, ó. Quer ver? Vou pedir para ligar ali, hein? Vai, acelera, acelera, vai. Aê, vai, acelera, acelera bonito. Aê, garoto, vai. Aê, acelera. Aê, garoto, aê. É isso aí, rapaziada.